Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do Poder Legislativo, agradecemos a presença de todos nessa noite. A Câmara Municipal de Blumenau inicia esta audiência pública visando debater sobre a readequação da legislação, como a readequação do Código de Zoneamento, uso e ocupação do solo, buscando a melhoria na qualidade de sinal da telefonia móvel do município de Blumenau. Este debate foi solicitado pelos vereadores Alexandre Caminha e Adriano Pereira, através dos requerimentos 141 e 164 de 2017, que também foi aprovado pelos demais parlamentares desta Casa Legislativa. Informamos que essa audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada no próximo sábado, dia 8, às 21 horas, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também fica disponível no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Nesse momento, passamos à composição da mesa dos trabalhos. Vereador Almir Vieira, vice-presidente dessa casa, que nesse momento presidirá a sessão. O presidente Marcos da Rosa, nesse momento, está em outro compromisso representando a Câmara Municipal, mas logo se fará presente. Ainda na mesa, os vereadores Alexandre Caminha e o vereador Alexandre Pereira, proponentes desta audiência pública. Também queremos convidar para compor a mesa dos trabalhos o vereador Ailton de Souza. Queremos justificar a ausência nessa sessão da audiência pública de hoje. Os vereadores, por estarem em outros compromissos representando a Câmara. Vereador Zeca Bombeiro, Jovino Cardoso, Silvio Zimmermann, Gilson de Souza, Ricardo Alba, Bruno Cunha, Marcelo Lanzarin e o vereador Jens Mantal. Informando mais uma vez e reforçando que o presidente Marcos da Rosa logo mais estará conosco. Também informamos que essa audiência pública terá a duração de, no máximo, 2 horas. Após os pronunciamentos, a comunidade em geral poderá formular perguntas e fazer suas manifestações. Porém, é necessária a prévia inscrição, fornecendo o seu nome junto aos funcionários da Câmara, que logo mais estarão à disposição durante essa audiência. Nesse momento, passo a palavra e os trabalhos ao presidente nesse ato, vereador Almir Vieira. Obrigado, boa noite, senhoras e senhores. Esperamos que essa audiência da noite seja muito produtiva e que possamos sair daqui com um resultado já nessa noite. Quero saudar a todos que acompanham aqui no plenário, na TVL e pela internet. A mesa diretora, que agora, ora composta aqui pelo vereador Caminha, Adriano Pereira, bem como também o nosso vereador Ito. Saudar os demais presentes. Quero solicitar que o vereador Adriano Pereira, bem como o vereador Alexandre Caminha e o vereador Ito, recepcionem os nossos convidados que estarei chamando nesse momento. Senhor Alexandre Baumgartz, presidente da FAEMA. Senhor Ivo Ronald Bachmann Jr., secretário de Desenvolvimento Urbano. Senhor César João Sim, diretor do PROCON, neste ato representando o prefeito municipal. A senhora Isabel Cosmini, desculpa se eu não... é analista, representando a empresa Claro. A senhora Maria Elvira de Almeida, analista da Telecom, representando a Vivo. O senhor Jaime Borim, diretor de Relações Institucionais, representando a Oi. O senhor Kleber Rodrigo Afânio, representando a TIM. Quero chamar aqui à frente também o nosso amigo, companheiro parlamentar, Roberto Procópio, vereador de Gaspar.
senhor Aetius Heinings, diretor do PROCON de Indaial, representando neste momento o Fórum dos PROCONs catarinense. Senhor Erlédio Pedro Pering, nesse ato representando a deputada estadual Ana Paula Lima. Quero convidar também aqui o nobre parlamentar, presidente da Câmara de Brusque, o senhor Jean Pirola. Senhores vereadores, podem tomar seus lugares. Quero destacar a presença e registrar a presença da senhora Maria das Graças Vessol, Associação de Moradores da Rua Araranguá, senhora Isolete Marian, analista jurídica da OI, senhor João Beltrame, ex-vereador nesse ato, representando o senhor vice-prefeito Mário Hildebrand, senhora Marli de Oliveira, Associação de Moradores da Rua Franz Miller, senhor Hermínio Buenos, presidente da Associação de Moradores da Emil Vermouth, Maurício Menegaso, presidente da Associação de Moradores da Governador Jorge Lacerda. Uma boa noite a todos. Antes de darmos início à nossa audiência pública, eu convido a todos para que, em forma de respeito, tomamos posição para a execução do hino nacional.
Bom, senhoras e senhores, nós iniciaremos agora os pronunciamentos. E eu vou pedir para que todos, para que não seja uma coisa cansativa, que não tenha também aqui desigualdade na fala, que nós respeitemos os tempos que a gente vai predestinar aqui após o levantamento da nossa assessoria que vai estar fazendo com os senhores. Nós temos na tribuna um monitor que controla o tempo, bem como aqui também vocês vão poder estar vendo. Então, nesse primeiro momento, eu vou convidar o vereador Adriano Pereira, que é um dos proponentes dessa audiência pública, através do requerimento 141 de 2017, para fazer uso da palavra pelo tempo de até 8 minutos. Boa noite a todos, quem nos acompanha através da TVL, internautas e aqui todos aqueles já mencionados, representantes do poder público, vereadores que nos visitam, representantes das empresas de telefonia que estão presentes aqui também nesta importante audiência. Embora com pouca participação, é bem verdade, e a gente lamenta isso, inclusive os nossos próprios colegas parlamentares com algumas justificativas apresentadas, outras não, porque às vezes, muitas vezes, esses próprios representantes políticos são os primeiros a depois a espalhar cartinha na comunidade dizendo que estão preocupados com a telefonia e as antenas nas comunidades e deveriam estar aqui hoje participando e nos ajudando nessa questão. Mas, deixando esse detalhe de lado, desde a primeira legislatura tem sido uma de nossas bandeiras a questão da telefonia aqui nesta casa. E também aqui registrar que este requerimento, esta solicitação de audiência foi juntamente com meu colega parlamentar, Alexandre Caminha, nós dois com o apoio e o aval, obviamente, dos demais colegas dessa casa. Audiências já ocorreram na legislatura passada, audiências já ocorreram na Assembleia Legislativa, já teve, inclusive, audiência pública regionalizada da Alesc aqui em Blumenau também, enfim. Sugestões de alterações na legislação, foram algumas, já, inclusive, atendendo sugestões das próprias empresas, acordos no Ministério Público, TACs e mais TACs, conversas feitas, tratativas com o PROCON, enfim, uma série de questões. Mas, até o momento, as nossas demandas e o problema dos consumidores de Blumenau e da população de Blumenau que ainda sofre com a falta de sinal de telefonia não foi resolvido. Nós temos, por incrível que pareça, César Sim, coordenador do PROCON, ex-vereador desta casa, ainda ruas em Blumenau onde sequer a telefonia fixa tem. Comunidades como o final da rua Franz Miller, final da rua Bruno Riediger, final da rua Hermann Kratz, né, lá sequer com a telefonia fixa, em pleno 2017. Fica difícil. Antenas de celular, então, nem vamos falar, né? É Progresso, é Vila Itopava Central, é Velha Grande, é Nova Rússia. Aqui no centro, nós temos problema. Aqui na Câmara de Vereadores não temos a qualidade do sinal, por exemplo, da operadora que utilizamos, que é da Oi, é péssimo. Aqui, na Câmara de Vereadores, fale aqui os colegas vereadores se eu estou mentindo, o sinal de celular da Oi aqui na Câmara de Vereadores é péssimo, no centro da cidade. Então, fica difícil, fica difícil. Então, a audiência de hoje, eu espero que ela seja propositiva, né? O que não foi resolvido lá atrás, não adianta ficarmos agora, de fato, comentando, porque não foi resolvido, mas nós precisamos avançar. Mas avançar de uma vez por todas. E aí todos têm culpa. A Anatel tem culpa, as empresas de telefonia têm culpa, o poder público de Blumenau tem culpa, porque a burocracia é muito grande. Nós estamos com uma situação aí que não se resolve, que são de 2 antenas, por exemplo. Uma que já era para ter sido resolvida no bairro Velha Grande, ainda não foi, está lá com uma antena móvel, localizada no CAI, que já tem todo o equipamento da antena fixa à disposição para ser implantada e não se resolve a burocracia, não se encontra uma solução para resolver. E aí fica o ping-pong, né? A Oi diz que a parte dela fez, aí a Oi diz que a prefeitura está dificultando, a prefeitura diz que depende, e um joga para o outro e ninguém resolve nada. Temos uma na Itopavazinha na mesma situação. Estamos com 2 antenas à mercê de ser resolvido essa burocracia para que Blumenau, esses 2 pontos da cidade, possam começar a ter uma esperança de sinal de telefonia. Mas aqui eu não quero cometer o equívoco de pecar e errar com relação à questão de citar alguns bairros e esquecer outros. São diversas comunidades, diversos bairros de Blumenau que estão com problema de sinal de telefonia.
E como falei, até regiões que não têm a telefonia fixa ainda. Então, o povo realmente passa por essa dificuldade da falta de sinal de telefonia móvel, falta de acesso à internet, enfim. Então, eu espero que a gente possa sair daqui hoje com propostas concretas e rápidas. A começar resolvendo essas duas situações aí que estão paradas aí, que não se resolve, que é da Itopavazinha e da Velha Grande. Para onde resolver isso aí? Que se faça o que tem que fazer, as empresas, junto com a Secretaria de Planejamento, junto com a FAEMA, que me desculpe, mas na FAEMA e nesses órgãos aqui da nossa cidade, a burocracia é difícil, todo mundo reclama. Não é à toa que tem empresas que preferem ir para Pomerode, estão indo para fora de Blumenau por causa da burocracia que temos no município de Blumenau. Então, a gente tem que avançar nisso aí também. Temos que avançar. É como eu falei, não é um culpado só, são vários. E os únicos que estão pagando a conta, quem são? Os consumidores. São os moradores desses bairros, dessas áreas não atendidas, que estão sofrendo. Está aqui o nosso amigo popular Lula, né, lá do Recanto, lá da Nova Rússia, uma das áreas mais bonitas, turisticamente bastante visitada por todos aqui na nossa cidade, e que sofre sem o sinal de telefonia naquela região, né, infelizmente. Então, quero agradecer aos vereadores que estão aqui, vereador Ito, vereador Caminha, que também vai falar, que é um dos autores também desse requerimento, vereador Almir, que ora coordena os trabalhos aqui na noite de hoje. Que a gente possa encontrar uma fórmula de avançar. Deve ter mais sugestões de alterações da legislação, eu acredito que tenha. Vamos ver o que é possível e vamos aprová-las em regime de urgência, urgentíssima, se for o caso. As burocracias do poder público cabem ao governo municipal sentar numa mesa redonda e buscar resolver. Procuradoria-Geral, Progem, Secretaria de Planejamento, FAEMA, PROCON, enfim, todos sentarem numa mesa redonda lá e buscar encontrar uma fórmula de agilizar essas questões. Nós, inclusive, corremos o risco, e aqui está a representante, eu não me recordo agora o representante da OI aqui, né? O senhor que representa a OI, nós corremos o risco, a própria Kátia, né? Garbin, se não me engano, que é a gerente regional, tem nos informado do risco de perdermos essas duas antenas devido a essa burocracia aqui no município. Né? Já há mais de 2 anos que vocês estão aguardando que se resolva junto ao poder público. Então, está aí, né, só para confirmar. E aí, nós temos uma antena móvel que estão segurando ainda lá, porque, na verdade, a ordem já era para ser levada essa antena de lá, essa móvel. E aí, se levar aquela móvel que resolveu pelo menos a área central da Velha Grande, aí mesmo que a gente fica sem nada, porque aquela móvel ainda atende algumas famílias daquela região, mas é a fixa, de grande porte, né, de grande alcance, que a gente precisa para irradiar em toda aquela região. Mas, como eu falei, são diversos bairros, não paramos de receber reivindicações de presidentes de associações de moradores, de lideranças comunitárias, de todos os cantos da cidade, e a gente precisa encontrar uma fórmula de resolver isso. Blumenau, uma das maiores cidades do estado de Santa Catarina, sofrendo com a péssima qualidade do sinal de telefonia no nosso município. Eu quero crer que as empresas estão dispostas a nos ajudar, quero crer que as empresas estão dispostas a colaborar e encontrar soluções para que isso se resolva, e quero crer que o poder público de Blumenau, através da administração do prefeito Napoleão, também vai se esforçar em somar, junto com o poder legislativo desta casa, todas as forças de mãos dadas, nós resolvermos isso e dar uma resposta para quem tem nos cobrado. Nós somos a caixa de ressonância da população, e aqui nos chegam essas demandas de forma diária, e requerimentos e ofícios, indicações, não paramos de enviar para as empresas, que às vezes não nos conseguem dar a resposta também. Então, vamos todos juntos buscar resolver essa situação. Desculpa se eu aqui estou passando um pouco do tempo aqui, quero encerrar então, vereador Almir, mas dizer que espero que não seja mais uma audiência perdida, que não seja mais uma audiência que quem nos acompanha em casa está na expectativa de que tenha algo positivo, né, para que daqui a pouco, lá na frente, não nos cobre de novo. Poxa, fizeram mais uma audiência e nada foi resolvido. Fizeram mais uma audiência e lá no nosso bairro nem uma antena. Fizeram mais uma audiência e nem o telefone fixo eu não consigo ter na minha casa. E assim vai. Tomara que a gente consiga hoje, coletivamente, chegar num ponto positivo e dar uma resposta para o povo da nossa cidade que ela merece. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano Pereira. Antes de chamar o próximo vereador, quero registrar a presença do senhor Luiz Juvenal Leite, da ONG Nova Rússia Preservada.
E quero também dizer para o senhor, vereador Adriano Pereira, que com certeza nós não vamos deixar com que essa seja mais uma audiência. Afinal de contas, estamos todos aqui, é para tentar achar uma solução que vá de encontro ao interesse da nossa comunidade, bem como também ao interesse do Executivo e também ao interesse da empresa. Chamo agora, então, convido nesse momento o vereador Alexandre Caminha, que é proponente também dessa audiência pública, através do requerimento 164 de 2007. Pelo tempo de até 8 minutos. Senhor presidente, público que nos acompanha na TVL, todos os representantes que aqui estão, eu queria inicialmente agradecer o comparecimento de todas as 4 operadoras, né, agradecer aí também a presença do PROCON, né, da Secretaria de Planejamento, da própria FAEMA, inclusive de vereadores de outros municípios que eram ligados à defesa do consumidor, seja o Étios, seja o Roberto Procópio e seja o próprio Jean Pirola, que hoje 2 vereadores e o outro continua ainda na defesa do consumidor lutando, e saber que essas pessoas vêm aqui para que essa audiência pública se torne cada dia mais com peso e responsabilidade para resolver um problema que já vem se arrastando durante muito tempo. Queria agradecer também a presença de todos que estão aqui na plenária, né, de modo que essas associações que aqui estão de parabéns, porque nós precisamos resolver essa demanda de uma vez por todas. Fizemos a nossa parte enquanto PROCON e agora, como vereador, pretendo dar continuidade a esse encaminhamento. Eu queria dizer que o objetivo principal da audiência de hoje é realmente discutir melhorias de sinal de tráfego de dados da telefonia móvel do município de Blumenau. Viabilizar a readequação da legislação que trata o Código de Zoneamento e uso e ocupação do solo. E, consequentemente, investimentos para que façam e tornem, né, a nossa cidade melhor de qualidade de sinal. Nós passamos realmente aqui na nossa Casa Legislativa, inclusive quero agradecer a TIM, que esteve aqui com o técnico, fiz o requerimento para as demais operadoras, mas, enfim, a TIM se disponibilizou a vir com um técnico, onde realmente constatou uma dificuldade de sinal aqui, no centro da cidade de Blumenau. Eu, até anteontem, era operador TIM, mudei para Vivo, e posso dizer para vocês que continuo morto, porque nenhuma das 2 operadoras e a própria Oi também não funciona aqui no centro da cidade de Blumenau. Uma situação que, às vezes, é levantada, no que diz respeito à questão da saúde, né, que as antenas telefônicas têm algum tipo de dificuldade no que diz respeito à saúde, cancerígeno, enfim. Eu quero dizer que essa situação já está pacificado, esse assunto. Inclusive, lá no passado, nós tivemos uma ação civil pública que já foi arquivada pelo Ministério Público, onde ela constava de que não existe mais esse problema. Então, um problema menos para ser resolvido. Eu queria fazer um breve histórico aqui do acontecido aqui na cidade de Blumenau, onde o PROCON de Blumenau, lá em 2013, lançou uma campanha Blumenau Você com Mais Sinal. Foram colhidas várias assinaturas. Nós fizemos um encaminhamento muito forte a respeito disso e a gente constatou vários problemas nos bairros periféricos da cidade e, inclusive, no centro. Em setembro de 2013, essa campanha Blumenau Você com Mais Sinal, julho de 2013. Em setembro de 2013, foram lançadas aqui pelos vereadores que aqui representavam, inclusive o vereador César Assim, que agora retorna ao PROCON, que era vereador da casa, lançaram uma legislação municipal onde readequou parte da legislação. Então, iniciou-se, a partir de 2013, 2014, um plano de investimento por parte dos operadores. E aí eu quero sim, eu tive muito contato com elas no período que eu estive no PROCON, parabenizar as operadoras que se prontificaram a investir no município, disponibilizaram uma gama muito significativa de investimento para o município, mas eles nos apresentaram algumas dificuldades. E essas dificuldades, o então diretor Ivo Bachmann, que hoje é o secretário da pasta, na qual eu tenho muito orgulho de tê-lo já desde aquela época como diretor, travando batalhas a respeito da defesa do consumidor, nós, em conjunto, levantamos algumas informações que são importantes e que acredito que agora a gente acaba entrando no cerne do problema da telefonia de Blumenau, que é a questão realmente do zoneamento, uso e ocupação de solo. Porque eu não consigo admitir, né, que as operadoras venham com informações de que há necessidade de banheiros na instalação de antenas novas, vagas de garagem,
um exagero muito acentuado nos tamanhos dos terrenos, ou seja, isso é uma situação que nós precisamos resolver. E aí eu não quero aqui ser crítico ao extremo ao Executivo, porque fiz parte do Executivo no passado, e hoje, como fiscalizador, a nossa obrigação é tentar solucionar essa situação, falar que o Ivo, né, hoje o secretário Ivo, sempre esteve à disposição e sempre lutou para que a gente pudesse fazer essas alterações. Não depende exclusivamente do secretário, assim como não depende exclusivamente do Executivo, né? Se faz necessário alterações de legislações, e as alterações de legislações passam até, inclusive, pelos conselhos, né, que é o próprio COPLAN. Então, assim, de um tempo para cá, a gente vem trabalhando para modificar tudo isso. Então, a gente percebe que existe a necessidade da melhoria do sinal, isso é todo dia a gente tem problemas de telefonia, e aí vem o PROCON, que nos passou agora, gentilmente, a informação que no ano passado foram registradas 330 reclamações de telefonia móvel. E aí vem uma situação que nós conhecemos, porque trabalhei durante os 8 anos e tive muito contato com técnicos das operadoras, é o que? É o saturamento das antenas que aqui estão. É inadmissível um telefone que ele tem, e depois eu posso até mostrar as fotos, 3 riscos de sinal, como está aqui agora, e eu não consigo fazer ligação. Por que isso? É porque provavelmente essas antenas estão saturadas. Você inicia uma chamada e ela não tem o completamento de chamada. Durante essa situação é o quê? É a mudança da tua localização. Estou falando de um jeito muito fora da área técnica, é o que eu sinto. Mudança de localização, você encontra uma outra antena que também já está saturada e aí cai a ligação. Então, assim, de verdade, eu acho que realmente a gente sabe das dificuldades. As telefonias são campeãs de reclamação em todos os PROCONs do Brasil. Isso precisa ser mudado. A operadora Oi ganhou uma bonificação aí das suas dívidas, e eu espero que ela melhore a qualidade de sinal no que diz respeito a isso, porque é inadmissível uma operadora que tem a quantidade de clientes que tem, e aí não é culpa dos senhores que estão aqui, não, né? Não conseguir gerir um negócio que é um negócio líquido, no meu ponto de vista, muito líquido e certo. Hoje, mais de 3, 4... Cada consumidor tem 3, 4 serviços, né? E se não são 3, 4 serviços da própria operadora Oi. Mas isso é para outra fala. Então, assim, por fim, eu quero dizer que, como legislador, eu preciso fazer a minha parte, né? Trabalhei na defesa do consumidor, trabalhei junto ao Executivo para a gente ver as dificuldades, e agora aqui eu vejo vereadores que estão aqui presentes, vereador Adriano, que, poxa, foi um sempre lutador da defesa do consumidor no que diz respeito às antenas, esteve várias vezes no PROCON. Eu vejo que o momento agora é que a gente possa realmente alterar o que for necessário para fazer com que isso aconteça, e aconteça daqui para frente. Porque, senão, do contrário, fiz hoje um requerimento, inclusive, na verdade, um projeto de lei hoje que obriga as operadoras de telefonia que, antes de contratar o seu sinal, antes de contratar o serviço com o consumidor, ela informe de que existe ou não área naquela sua área, na sua área onde ele reside, na sua área onde ele trabalha. Porque, desse modo, se não resolvermos o problema, então que não vendamos mais planos de telefonia para consumidores que estão, desculpem, estão sendo enganados na cidade de Blumenau. Entendam que não é nada pessoal com nenhum de vocês, senhores, que estão aqui. Vocês sabem que isso são situações que vêm já de algum tempo para trás. Acredito, sim, que as operadoras têm interesse no investimento, eles já demonstraram isso no passado, e as conversas que foram, inclusive, já realizadas com o Executivo, nos trarão boas novas. Eu quero crer nisso. Então, eu queria realmente agradecer a todos que estão aqui. Eu acredito nessa mudança, eu acredito que a gente precisa mudar essa situação, porque, para que a gente tenha essa mudança, tem um avanço na telefonia de Blumenau. E aqui eu queria fazer a sugestão, inclusive o vereador Adriano fez o protocolo, o vereador Adriano do requerimento da comissão, fez, né? Fez o requerimento, ele fez um protocolo de uma comissão que vai tratar desse assunto nos próximos 120 dias. E aí vem os 4 vereadores que aqui estão presentes, o Executivo e as operadoras. Nós estamos aqui para realmente conversar e resolver um problema. Simplesmente isso. Agradeço a todos, desculpa por ter ultrapassado 1 minuto aí do meu tempo, mas eu vejo que o tema é muito importante, muito embora nós não tenhamos, como o próprio vereador falou, o público aqui presente e alguns dos nossos colegas. Muito embora alguns já tenham a justificativa, porque saiu um evento no mesmo dia, numa faculdade aqui do lado. Mas agradeço a presença de todos e eu tenho certeza que daqui
nós sairemos com bons encaminhamentos. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Caminha. Antes de iniciar o pronunciamento e a fala dos nossos convidados, eu quero convidar, então, o vereador Ito para que faça uso da palavra. Lembrando, vereador Ito, que nós não somos proponentes, então nós temos um tempo limitado de até 3 minutos. Muito obrigado. Presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento demais vereadores, comunidade que nos acompanha nos meios de comunicação, comunidade aqui em plenário, boa noite. Quero dar parabéns, presidente. Parabéns às 4 empresas, Vivo, Claro, Oi, a TIM, a FAEMA, Alexandre Balgato, Ivo Bachmann e o Dr. César Sim. Parabéns pela presença aqui hoje, em ouvir reivindicações dos 2 vereadores proponentes por esse requerimento, demais comunidades de liderança, que eu acho que esse tema é importantíssimo, é um tema muito importante em nossa cidade. A gente tem, eu que moro mais no interior, tenho essa grande dificuldade, na minha casa eu tenho um telefone vivo, só num determinado local ele pega, em outro local ele não pega, assim também é com meus vizinhos, moradores, enfim, mais no interior é bem mais afetado, mas também não deixa de ser no centro de Blumenau. A Câmara de Vereadores também, infelizmente, tem locais que não pega e não tem jeito, você muda a posição e não tem jeito. Mas, gente, a gente sabe que tem uma lei municipal, complementar 907, que fala muito sobre a telefonia, mas, infelizmente, problema de viabilização do Código de Zonamento e ocupação do solo tem impedido essas instalações. Mas eu tenho certeza perfeitamente que eu acho que a mobilização das 4 operadoras, o Dr. César Sim do PROCON, que muito tempo lá atrás já reivindicava essas antenas em nossa região, a união dessas operadoras, com o PROCON, até a própria FAEMA, vai conseguir com que a gente elabore um projeto, que faça uma emenda, uma lei complementar ao projeto do Executivo, que possa melhorar e de imediato, que ache uma solução de imediato, que a população possa ser atendida, porque eu não consigo entender, vender um celular e não ter captação, já fere o Código do Consumidor, já está interferindo. Eu compro um produto, não posso utilizar, isso não existe. Tá? E é de interesse das empresas que, de uma vez por todas, se implantem em todos os cantos do Blumenau, porque vão conseguir vender mais aparelhos de celular, vão conseguir mais clientes, que é o mais importante. Eu, na terça-feira, na minha comunidade, das Tatutibas, começamos um abaixo-assinado, reivindicando linha de telefone. Vocês imaginam que, terça para hoje, já conseguimos quase 400 assinaturas. Então, correndo todas as Itopavas, a gente vai conseguir milhares de assinaturas reivindicando para aquela localidade ou por todos os cantos de Blumenau que seja implantado definitivamente essas antenas, que a gente possa realmente sossegar, comprar um celular e poder utilizar. Mais uma vez, parabéns aos 2 desse requerimento, Caminha e o Adriano, e parabéns a todas as operadoras e os secretários que estão presentes. Vamos se unir para tentar sanar um problema de toda a comunidade de Blumenau. Boa noite. Obrigado, vereador Ito. Então, neste momento, convido as autoridades aqui presentes para que façam uso da palavra. Quero iniciar convidando o senhor Alexandre Baumgratz, que é o presidente da FAEMA, pelo tempo de até 7 minutos. Boa noite. Cumprimentando o presidente Almir, vereador Ito, vereador Alexandre Caminha, parabéns pela proposição, vereador Adriano Pereira, a todos os membros desta audiência pública, aqui em especial o secretário Ivo Bachmann, professor César Sim, meu amigo Écios, Timar Henning, e saúde a todos, e aos ouvintes, e aqui todos os presentes. Realmente, é uma dúvida a respeito, e me cabe, como presidente da FAEMA, até dirimir algumas dúvidas relacionadas à questão das antenas de telecomunicação. Por quê?
Porque, primeiramente, hoje em Blumenau, a FAEMA não licencia nenhum tipo de artefato ligado a antenas de telecomunicações. Isso é competência da Fátima no Estado. Até porque, para nós termos a competência para fazer o licenciamento ambiental no município, eu tenho que ter delegação pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, e nós não temos. Então, sempre foi assim. Hoje, qualquer licenciamento de antena, de torre, de telecomunicação é competência Fátima. Então, existe aquela confusão relacionada à FAEMA? Não, a FAEMA não tem atribuição nenhuma, nesse caso aqui específico, para fazer o licenciamento. Nós a teríamos se o Conselho Estadual do Meio Ambiente assim nos outorgasse a competência. Mas já existe um estudo junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, inclusive agora em pauta, em discussão, que há, para os próximos meses, a possibilidade da transferência desta atividade, deste código, ou seja, antenas de telecomunicação com estrutura em torre ou poste, para os municípios. Mas o que isso impactaria para nós aqui em Blumenau? Primeiro, nós temos que ver a capacidade, o porte. Quando você faz o licenciamento, você tem que ver o porte da atividade. É pequeno, médio, grande. Dependendo da complexidade da antena ou da torre, né? Eu tenho lá um estudo ambiental simplificado, tenho um relatório ambiental prévio, quando ele arrima, né? Mas eu espero, secretário, que nós não chegaremos a isso, né? Mas, então, para dar ciência, e qual a importância disso tudo hoje? Ficou-se muitos anos discutindo a FAEMA. Não, a FAEMA, gente, não. A FAEMA, as pessoas têm que entender o seguinte: a competência para legislar sobre direito ambiental é da União e do Estado. Ponto. A competência nossa é comum no caso de fiscalização. Eu posso fiscalizar a questão relacionada ao meio ambiente, a uma antena, a uma... Sim, posso. E como é que funciona? Mas você não tem a competência para licenciar? Não, não tenho, mas eu tenho a competência comum para fiscalizar. E o que acontece se a FAEMA, por consequência, for fiscalizar? E por que ela tem competência para fiscalizar algum empreendimento, alguma torre, alguma antena de alguma operadora? Porque é o seguinte, gente, nós temos artefatos tecnológicos, baterias, uma série de instrumentos que fazem parte daquele complexo tecnológico. Somente isso aí. Mas, com a devida vênia aí, eu acho que a capacidade dessas grandes operadoras já demonstra que nós nunca tivemos um problema relacionado a essa questão, né? Então, nunca houve. O que passará, e eu posso, assim, não vou dizer não, nos próximos meses, está em discussão hoje, inclusive a própria FAEMA participa de uma Câmara Técnica junto a um Conselho Estadual do Meio Ambiente, é que a Fátima, que é a Fundação Municipal, Fundação Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, passará essa atribuição aos municípios, dependendo aí do nível, se é nível 1, 2 e 3. Porque para você fazer o licenciamento num município como o nosso, por exemplo, a FAEMA tem que ter engenheiro eletricista, tem que ter uma série de outros profissionais técnicos para me dar condição para me outorgar ou startar, digamos assim, o processo de licenciamento. Tem licença de instalação, licença de operação, licença prévia, ou seja, um conjunto, e é complexo, né? Tanto que essa responsabilidade sempre foi do Estado de Santa Catarina. Então, por exemplo, aqui eu vejo uma série de procedimentos. Eu posso até falar para vocês que hoje a FAEMA ela está passando por um procedimento de reestruturação. Por exemplo, hoje, para fazermos licenciamento de qualquer atividade, e esta também, nós encaminhamos uma proposição de decreto para desburocratizar, não
flexibilizar, até porque não se permite flexibilização de norma ambiental, e sim desburocratização. Uma coisa é uma coisa relacionada à atividade, a outra é relacionada à parte de fiscalização. Então, eu não posso flexibilizar uma norma que vem ditada pela União, ditada pelo Estado. E o que acontece? As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, na interpretação, porque a própria Constituição fala da competência do município sobre o interesse local. Mas o que é interesse local? Ninguém nunca soube, até hoje, essa questão, quando se atribui a competência, no caso ambiental. Mas aí, em 2011, foi editada a Lei Complementar 140, né, que estabeleceu um pouco de atribuições da União, dos estados e do município. Então, por exemplo, hoje eu sei, como presidente da FAEMA, e meus técnicos também sabem o que nós podemos fazer. Mas as atividades que nós hoje licenciamos, elas são o quê? Além daquelas enumeradas na Lei Complementar 140, são aquelas também outorgadas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente nas resoluções 13 e 14. É isso ali que eu posso fazer. Então, por exemplo, hoje já... Então, presidente, eu agradeço, né? Teria mais palavras aqui, mas muito obrigado, parabéns a todos os vereadores pela proposição e muito obrigado. A FAEMA dará a sua contribuição ao projeto, caso nos outorgue a possibilidade do licenciamento das torres e antenas de telecomunicação. Obrigado. Obrigado, senhor presidente da FAEMA, Alexandre Baumgratz. Quero convidar nesse momento o presidente da Câmara de Brusque, senhor Jean Pirola, pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente dessa audiência pública, vereador Almir, vereador Adriano, proponente em conjunto com o meu amigo vereador Alexandre Caminha, o vereador Ito, é isso que me passaram, né? Ailton, mas é conhecido como Ito, né? As demais autoridades aqui presentes, o público aqui presente, a imprensa sempre tão importante e necessária nesses eventos. E é através da imprensa que nós conseguimos chegar aos 4 cantos da nossa cidade, porque pela telefonia, muitas vezes nós não conseguimos, infelizmente. As ondas de rádio chegam muito mais fácil, os sinais de TV chegam mais fácil nos locais, que deveria ser ao contrário, porque o telefone hoje é o que todo cidadão tem no bolso, e é hoje uma ferramenta de comunicação importantíssima, em todos os sentidos, seja particular, seja para uso pessoal, ou seja mesmo para o trabalho. E é uma grande satisfação estar aqui em Blumenau novamente, Caminha, participando de uma audiência pública importante, nós podemos dizer que esse tema telefonia é um tema nacional, não é mais nem regional, nem municipal, é nacional, e os problemas a gente sabe o quanto tem. Também sabemos que não é culpa somente das operadoras, não é esse a questão, é um conjunto de situações que ocorrem, que em alguns municípios as legislações engessadas não se consegue instalar antenas, o próprio Estado, às vezes, que detém essa deliberação de fazer essas verificações das antenas, também não o faz. Falta um pouco também de vontade do gestor público de cobrar efetivamente o que estabelece as resoluções, principalmente as resoluções de concessão dos sinais de telefonia, que sabemos nós que deveriam cobrir 80% da área urbana dos municípios, e isso não ocorre, realmente não ocorre, e é muito difícil um município hoje ocorrer, porque há ainda uma discussão, o que vem a ser a área urbana do município e o que é a área central do município. Tiro, por exemplo, a audiência pública que fizemos em Brusque no ano de 2013, que pela primeira vez na história conseguimos trazer um representante da Anatel para participar de uma audiência pública, que nem a Assembleia Legislativa, na CPI de 2013, conseguiu levar um representante,
Nós conseguimos. Por quê? Porque em contato com as operadoras se prontificaram a trazer o representante da Anatel porque não tinha recursos para vir de Florianópolis a Brusque. E isso é uma vergonha para um órgão tão importante do nosso país. E quando lá chegou, o representante da Anatel, por incrível que pareça, ele deu uma explanação dizendo que a fiscalização que a Anatel faz é com base nos dados obtidos pelas operadoras. Ou seja, os 80% que tinha em Brusque, a Anatel aceitava como 80% porque era aquilo que as operadoras diziam que estava acontecendo na nossa cidade. E nós fizemos um trabalho de levantamento e de campo, onde tivemos a participação das operadoras, levamos 4 telefones mais simples e 4 telefones com tecnologia um pouco melhor, em conjunto com o GPS, e fizemos um levantamento em 47 pontos da nossa cidade dentro da área urbana. E nós constatamos que dos 47 pontos que fiscalizamos, menos da metade possuía sinal de telefonia das 4 operadoras. Não era apenas de uma, das 4, não tinha sinal. Brusque tinha, na época, tinha 119 mil habitantes. Mais de 65 mil habitantes não tinham sinal de telefonia nos seus bairros, nos seus lares, mesmo estando dentro da área urbana do município. E aí nós tivemos a grata surpresa que o representante da Anatel informou que cada município é que determina qual é a sua área urbana. E ele não sabia qual era a área urbana de Brusque. E Brusque tem uma área urbana de 97% do seu município. Então, nós não precisamos discutir mais o que é área urbana. E as operadoras insistiam em dizer que a área urbana era a área central. Aí sim, 100% estava coberto. Mas, enfim, já está acabando o tempo, nós tivemos uma grata apresentação das operadoras, fizemos lá um ajuste de conduta em 2013, e nós tivemos 16 antenas instaladas no município de Brusque. O sinal melhorou e muito, nós temos que realmente trazer essa informação. Tínhamos uma antena móvel na frente do único hospital da cidade, que era vergonhoso isso para nós, que foi um acordo entre PROCON, Câmara de Vereadores e a operadora Oi, que era a única que disponibilizava. Hoje as 4 operadoras pegam lá no Hospital da Zambuja, e os maiores bairros que não tinha nenhum tipo de sinal, bairro Limeira, bairro Dom Joaquim, bairro Águas Claras, ou que o sinal era péssimo, hoje todos esses bairros foram agraciados com essas antenas, mas tivemos que fazer, Caminha, modificações na legislação municipal, principalmente aquela que estabelece a instalação de antenas sobre os prédios, que é muito importante para a cidade, já tem estudo realizado que não traz prejuízo para a saúde e que realmente traz um benefício para todos. Então, seriam essas as minhas colocações, agradeço pelo convite e espero que daqui saiam realmente resultados que possam ajudar a cidade de Blumenau. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, senhor Jean Pirola, vereador, presidente da Câmara de Brusque. Antes de chamar o próximo convidado, quero registrar a presença do nosso presidente da Câmara aqui, ao nosso lado, o presidente Marcos. Determinou que eu continue presidindo a sessão, até porque ele veio agora de um evento e vai estar nos acompanhando aqui. Quero convidar agora, nesse momento, o senhor Elédio Pering, representando a deputada Ana Paula Lima, para fazer uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Boa tarde a todos, boa noite, né? Boa noite a todos. Quero agradecer aqui o convite que nos foi feito, trazer aqui a mensagem da deputada Ana Paula Lima, né, deputada estadual de Blumenau, que também tem se empenhado nesse debate da telefonia móvel no estado de Santa Catarina. Quero saudar o presidente da Câmara, o nosso companheiro Adriano Pereira, e o Caminha por essa iniciativa. O Adriano tem sido um insistente debatedor desse tema em Blumenau nos últimos anos. Nós temos acompanhado todo esse debate, inclusive, a pedido dele, trouxemos uma audiência pública deputada para Blumenau para discutirmos e debatermos esse tema. A Assembleia Legislativa, César, sim, nós tivemos uma CPI na Assembleia Legislativa no ano de 2013, para discutir a situação da telefonia no estado de Santa Catarina. E nessa CPI, à época, né,
as pesquisas nos davam que 90% dos catarinenses estavam insatisfeitos com os serviços de telefonia móvel, sendo que 70% das reclamações nos PROCONs eram todas elas relativas à telefonia móvel. Em Blumenau, o caso da Velha Grande, do Progresso, né, Lula? Que também até hoje, né, a comunidade espera pelo acesso à telefonia. Entre as principais reclamações no Estado estavam a falta de cobertura, a queda dos serviços, o mau atendimento nos call centers e as cobranças indevidas. Né? Foram temas que nós trabalhamos na CPI, que a deputada Ana Paula Lima foi subrelatora. As operadoras, né, têm as suas responsabilidades, ficou claro isso na CPI, né? E nós terminamos esse debate em novembro de 2013 com um termo de compromisso assinado pelas 4 operadoras que aqui estão hoje e também pelo Poder Legislativo de Santa Catarina, pelo Ministério Público e Poder Judiciário, né? E tinha 3 questões fundamentais naquele termo de compromisso à época. Primeiro, melhorar o atendimento e a transparência nas faturas, que eram problemas que todos nós tínhamos, de saber o que devia e o que estava pagando, né? Expandir os serviços, principalmente para o interior do estado de Santa Catarina, né? E rever a legislação, que é o tema dessa audiência de hoje, Adriano, rever a legislação estadual para a instalação de antenas. Tá? Eu quero agora falar um pouquinho sobre isso, em relação a essa questão, né, que a deputada nos passou para trazer para vocês. Nós tivemos 2 mudanças na legislação, uma federal e uma estadual, uma em 2015 na federal e 2016 a lei estadual. Por isso me estranhou um pouco a fala da FAEMA. A primeira é a Lei Geral das Antenas, Caminha, aprovada em 20 de abril de 2015, assinada pela presidenta Dilma Rousseff, lei número 13.116, que determina e unifica a legislação para a instalação de antenas no Brasil inteiro, para acabar com aquela história de cada município fazer a sua lei. Temos uma Lei Geral das Antenas no Brasil. E essa lei é clara. É 60 dias o processo para a instalação de antenas no país. E para antenas menores, inclusive, dispensa prazo. Tá? Importante ver isso. Nós, na Assembleia Legislativa, nós aprovamos a Lei 16.897, de março de 2006, adequando a Lei do Código Ambiental catarinense à lei federal, Adriano. E nessa lei, diz o seguinte, no artigo 274, eu vou ler. Em razão do pequeno impacto ambiental, o licenciamento ambiental de torre ou poste para sustentação de antenas de telecomunicações será simplificado e mediante a expedição, ouçam bem, de licença ambiental por compromisso, LAC, nos termos do artigo 36 dessa lei. Parágrafo 4º. As licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte a telecomunicações em área urbana serão expedidas no máximo no prazo de 60 dias a partir da data do requerimento. Eu acho que é isso que nós temos que cobrar, que Blumenau implemente urgentemente e possa, naquilo que se refere à legislação local, resolver o problema. E aí partimos para a cobrança em cima das operadoras para que melhore os serviços e melhore a cobertura à nossa população. É isso que a gente traz, o recado da deputada Ana Paula, a pedido aqui do nosso vereador Adriano Pereira. Muito obrigado. Obrigado, senhor Elédio. Convidamos nesse momento o senhor Ivo Ronald Bachmann Jr., secretário de Desenvolvimento Urbano, com o tempo de até 15 minutos. Parece que o senhor vai fazer uma parte da sua fala para mais uma pessoa, é isso, senhor Ivo? Então, boa noite e à vontade. Boa noite, senhor presidente em exercício. Por gentileza, gostaria então de cumprimentar as demais autoridades, os 2 vereadores proponentes e, sobretudo, a equipe da Prefeitura, que, na sequência,
através do arquiteto Roger, vai me suceder na apresentação de uma forma propositiva de alteração da legislação municipal. Importante, né, sobretudo, agradecer a presença de todos e esse momento, sendo esse o meu primeiro momento nessa Casa Legislativa, espero que de muitos, nós temos muitos assuntos a serem tratados em breve, né, e desde já esclareço, né, a todos os presentes, de que, então, a partir dessa reunião, a partir das proposições que nós vamos trazer a vocês, através, então, do arquiteto Roger, nós temos condições de, em sequência, levarmos a uma audiência pública para a população de Blumenau essas proposições e, a partir desta audiência pública, levarmos ao Conselho de Planejamento para que nós possamos, efetivamente, alterar a legislação municipal. A legislação municipal, ela seguramente deriva de um momento onde nós tínhamos, e o reflexo, inclusive, vem dessa Casa Legislativa, de uma preocupação exacerbada nas questões de saúde. E, por isso, né, um grau de dificuldade, um grau, muitas vezes, excessivo, né, em relação às restrições, né. Então, nós temos hoje demandas relacionadas às dimensões de terrenos, que é um grande impeditivo. Nós temos demandas relacionadas a equipamentos que muitas vezes são exigidos, que nós, eventualmente, vamos também promover a simplificação, né? E, de qualquer forma, se faz importante, então, que nós tenhamos aí, a partir de hoje, esse caminho em andamento para que nós possamos, efetivamente, retornarmos a esta casa, aí sim, cumprido o rito aí das diversas instâncias, para que a gente possa realmente fazer uma alteração efetiva na legislação. Gostaria de conversar especificamente em relação à questão das duas colocações ali do vereador Adriano, em relação à questão da Velha Grande, né? Nós tivemos até hoje, né, nós fomos procurados em 3 momentos especificamente em relação ao licenciamento urbanístico de antenas, né? Um dos casos foi justamente esse da antena da Velha Grande. E lá fomos surpreendidos, né, pelo fato de que o terreno que hoje se destina ou que se busca a implementação desse equipamento, ele é de 2 proprietários. E existe, então, a dificuldade por parte da parte do terreno interessada na instalação desse equipamento, de que tenha, da outra parte, o consentimento, né? Esse nós checamos pessoalmente, né? Diante desse fato, nós, inclusive, buscamos outras alternativas, né? Uma delas seria a possibilidade de identificar identificar o interesse público, né? Muito embora o interesse público ele se manifeste na questão da desapropriação, e seria algo incabível no sentido de que nós desapropriaríamos para que uma empresa privada pudesse, na sequência, fazer a instalação da sua antena. Então, é algo improvável. Realmente é algo assim, um tanto quanto delicado. O poder público fica bastante engessado aí nessa condição. Uma outra condição, aproveitando aqui os senhores e senhoras aqui representantes das operadoras, o município de Blumenau dispõe de cerca de 2.500 terrenos públicos. Esses terrenos públicos, eles também ficam à disposição, e nós estamos tratando das possibilidades administrativas de que nós possamos, inclusive, abrir uma licitação, um certame, para disponibilizá-los para as operadoras, né? Nós já disponibilizamos para alguns, inclusive, a localização dos principais desses imóveis, para que possam, sob o aspecto técnico, de operação da telefonia, que possam ser eventualmente utilizados, e nos colocamos à disposição nesse sentido de todas as operadoras. E quero dizer a vocês que nós estamos efetivamente trabalhando no processo, então, de uma solução administrativa para que esses terrenos possam eventualmente serem locados para uso das operadoras e efetiva instalação de antenas. Então, dentro desse sentido propositivo dessa nossa reunião, eu gostaria, então, de convidar o arquiteto Roger Schreiber para que faça uso da palavra e possa nos apresentar,
de forma, então, preliminar, quais são as alterações legais e eventuais que o município possa vir a apresentar, e, nesse sentido, também buscar a colaboração de todos para que, de forma colaborativa, a gente possa sair dessa nossa reunião com um refinamento que, na sequência, possa ser levado, então, a conhecimento da população em audiência pública e finalizado, através dessa casa, numa alteração da nossa legislação. Quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade, saudar os vereadores, sobretudo os vereadores que foram os proponentes dessa nossa oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite a todos, as autoridades aqui presentes, a população de forma geral. Eu tenho uma apresentação para fazer de um material que nós produzimos lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referente à legislação vigente hoje na cidade com relação à autorização de implantação de antenas. Pode passar o próximo slide. Então, hoje nós temos duas leis principais, que é a Lei Complementar 751 de 2010, que é o Código de Zonamento, Uso e Ocupação do Solo, e a Lei Complementar 907 de 2013, que é a instalação de antenas de telecomunicações em áreas públicas e privadas. Próximo. Na Lei Complementar 751, o artigo 33, ele fala que as edificações das torres para antenas de transmissão de radiação eletromagnética obedecerão ao recuo em relação às divisas do imóvel de 30 metros. Analisando essa legislação, a gente verifica que os raios mínimos que devem ser respeitados pelas antenas nas estações rádio-base são obtidos a partir dos valores de potência efetiva radiada, máximos por estação, que já são definidos na regulamentação federal pertinente. Ressalta-se que esses valores são alterados conforme um grande número de variáveis. Atualmente, a resolução federal que rege essa questão é a 454 de 2006 da Anatel. Ela define. Então, ali tem a definição da frequência que a Anatel autoriza, né? E que, a partir desses dados, é possível determinar os raios mínimos para proteger a população em geral para cada subfaixa de frequência. Isso é feito através das fórmulas ali indicadas. Próximo. Então, aqui a gente tem um quadro das subfaixas e com a distância de segurança. A gente pode verificar que a distância máxima é um raio de 17 metros e 10 centímetros. Então, com a análise da lei vigente, a gente concluiu que, em relação ao valor de 30 metros, percebe-se que está incoerente com os limites mais rígidos da regulamentação federal em vigor. Então, hoje, o município exige um recuo muito maior que a legislação federal. O artigo 33 da mesma lei, em parágrafo único, ele coloca que as edificações de torres para antenas de transmissão de radiação eletromagnética, quando edificadas na zona comercial, corredor de serviço e zona industrial, obedecerão ao recuo correspondente à altura da torre dividido por 5, mantendo o recuo mínimo de 4 metros. Redação dada pela Lei Complementar número 1039 de 2016. Percebe-se que há uma incoerência na questão do recuo correspondente à altura da torre dividido por 5. Essa é uma consideração de cunho meramente urbanístico, que está defasado em relação às edificações que passaram a utilizar a altura sobre 6. Na Lei Complementar 907 de 2013, no seu artigo 2º, inciso 14, indica que a área crítica, área localizada não inferior a 60 metros, de hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos. No entanto, a Lei Federal 11.934, de 2009, estabelece a área crítica como segue. A área crítica, área localizada até 50 metros, de hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos. Então, a lei municipal ela é 10 metros mais restritiva que a lei federal. Próximo quadro. Essa mesma lei complementar proíbe a instalação de estações em áreas críticas. No entanto, a lei federal ela não proíbe a instalação de RBs em área crítica, mas pede
Cabe ao órgão regulador federal de telecomunicações adotar as seguintes providências: realizar medição de conformidade 60 dias após a expedição da respectiva licença de funcionamento, no entorno de estação instalada em solo urbano e localizada em área crítica. Percebe-se que a lei municipal está mais restritiva do que a lei federal. Então, o que a lei federal ela permite a instalação e é feita uma medição posteriormente, a lei municipal ela proíbe. Próximo quadro. No que se refere à exposição aos campos eletromagnéticos, será adotado no município de Blumenau o limite de 5 volts por metro em qualquer local onde seja possível a permanência de pessoas, e de 3 volts por metro para o caso de exposição em áreas críticas, inclusive em situações de compartilhamento. A gente percebe que a resolução da Anatel 303 de 2002 estabelece os valores limites de intensidade de campo eletromagnético para a população, em geral entre 27,5 e 87 volts por metro, segundo a faixa de radiofrequências. Percebe-se a discrepância entre os valores limites estabelecidos na legislação municipal e os limites de segurança regulamentados pelo órgão federal responsável, o que dificulta em demasia as instalações IRP. Próximo. Então, a gente tem algumas propostas que estão em estudo para alteração dessa legislação. Elas referem-se à emissão eletromagnética, à altura máxima e ao recuo. Com relação à emissão eletromagnética, as questões referentes aos limites de intensidade dos campos eletromagnéticos deverão atender às legislações federais pertinentes sob o controle do órgão regulador, a Anatel. Então, o município não vai mais regulamentar nessa área, vai deixar a cargo da Anatel, que é o órgão responsável em regular essas questões. Altura máxima. Visando minimizar a interferência na paisagem urbana, quando se tratar de instalações em torres, postes, mastros ou similar, a altura da estrutura de sustentação deverá corresponder à da maior edificação existente no raio de 50 metros do eixo da antena, ou ao gabarito ou altura estabelecidos para o local pela legislação em vigor, adotado sempre o maior, acrescida de até 15 metros. Então, a nossa proposta é ter a altura máxima do zoneamento acrescido de 15 metros, que seria a altura máxima permitida para a antena. Com relação aos recuos, quando se tratar de instalações em torres, postes, mastros ou similar, deverá ser observada a distância correspondente aos afastamentos utilizados para ventilar ou iluminar compartimentos das edificações exigidos pela legislação em vigor, que atualmente é H/6, em relação às divisas entre as RPs e qualquer edificação existente no local, observando os limites de densidade de potência estabelecidos pela Anatel. Então, na verdade, a gente quer trazer o recuo da torre para o mesmo recuo das edificações, que seria H/6. Então, seria a altura da torre dividido por 6. Um exemplo, uma torre de 30 metros teria um recuo de 5 metros. Claro que, se sobrepondo a isso, teria as restrições da Anatel com relação à emissão da radiofrequência. Aqui a gente tem um exemplo, um desenho explicando, né, a ideia. Então, num local que o zonamento é X, ou que possua uma edificação com altura X, a torre teria a altura X mais 15 metros. E com relação aos recuos, ela teria o recuo sobre 6, e no caso de uma exigência da Anatel em função do raio de segurança, esse recuo poderia ser maior. Próximo quadro. Esse seria um exemplo nos zonamentos com altura mais restritiva, que seria a zona residencial 1, a zona agrícola e a zona de proteção ambiental. Nesses zonamentos, a altura máxima da edificação é 11 metros. Então, a altura máxima da torre seria 11 metros mais 15, que seria um total de 26 metros. Lembrando que essa é uma proposta que está em estudo, a gente está ainda tentando melhorar a legislação para poder abranger uma área melhor de cobertura das operadoras. E a gente está começando esse trabalho de estudo para poder trabalhar essa questão.
Muito obrigado. Obrigado, senhor. Convidamos nesse momento o senhor César João Sim, diretor do PROCON e representando o prefeito municipal. Três minutos. Quero registrar também a presença do vereador Yates Mantel, que está no plenário. Pergunto se Vossa Excelência quer fazer com parte aqui da mesa. Fica à vontade. Cumprimento o presidente de Direito, Márcio da Rosa, e o presidente ad hoc para esse evento, o nosso querido Almir Vieira. Cumprimento o vereador Ito, cumprimento o vereador Adriano e cumprimento o vereador Caminha. Cumprimento meus colegas de colegiado, Alexandre Braungart e o Ivo Bachmann. Cumprimento os componentes também da mesa, o Jean Pirola, presidente da Câmara Municipal de Brusque, o representante do PROCON de Indaial, o Aétios, meu querido amigo, vereador de Gaspar Roberto Procópio, cumprimento o Erlédio, representando a deputada Ana Paula, cumprimento os representantes das operadoras de telefonia móvel aqui em Blumenau, os senhores e as senhoras que se fazem presentes no plenário, os senhores e a senhora que nos acompanham em seus lares. A minha fala vai ser objetiva, ela tem três vertentes. Duas vertentes me cabe. Primeiro, agradecer à casa pela objetividade, pela forma como conduziu essa audiência pública sob o comando do vereador Almir Vieira. Parabéns. Objetiva, clara, sem aquela conotação política que é comum nessas oportunidades. Segundo, dar o meu testemunho aos vereadores Caminha e aos vereadores Adriano. Vereador Adriano aqui nesta casa, como colocou muito bem o ex-vereador Erlédio Pérez, né, defendendo essa bandeira. E isso vem de tempo, e certamente o teu povo lá, da região que tu defende, Adriano, está orgulhoso disso tudo. E o vereador Caminha lá no PROCON, né, também uma bandeira que eu acho que hoje está sendo coroada. E aí vem a terceira vertente, que é aquela falar em nome do prefeito. E o prefeito me passou duas coisas. No âmbito local, dentro dos parâmetros legais, escancarar a estrutura municipal para facilitar o alcance dos objetivos desta audiência pública. E depois, diga para os vereadores proponentes, diga para o povo de Blumenau, que eu assino embaixo aquilo que vai ser dito pelo secretário Ivo Bachmann e pelo engenheiro Roger Schreiber. O objetivo da audiência pública foi alcançado com aquilo que bem colocou o engenheiro. Era isso que se buscava, se não me falta, né? Se eu não estou enganado. Então, nunca vi uma audiência pública tão objetiva, tão clara, cujos, né, anseios ou aquilo que se busca seja definido numa fala também tão objetiva, tão clara, como foi do secretário Ivo Bachmann e do seu assessor, o Roger. Então, o prefeito deixou claro de que, dentro deste contexto, né, a prefeitura vai ficar de portas abertas para que o povo possa ter definitivamente as suas antenas e, através dessas antenas, ter acesso ao telefone. Não se justifica mais, nessa época, como colocou o vereador Caminha. Isso é falta de cidadania, isso é falta de justiça social. Nós nos deparamos com os irmãos que moram, às vezes, numa área que não é urbana, sem ter acesso ao telefone. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador César Sim. Eu também quero fazer uso da palavra para expor aqui também o meu sentimento. E eu quero que esse sentimento, vereador Adriano Pereira, vereador Marcos da Rosa, presidente da mesa,
vereador Caminha, vereador Ito, vereador Ietzmantel, senhores e senhoras convidados aqui representando as mais diversas autoridades. Eu quero dizer para vocês que não há condição de nós estarmos aqui numa Câmara de Vereadores, onde eu tenho há mais de 15 anos um aparelho celular, não um celular, mas uma linha da Vivo, e eu não consigo fazer uma comunicação com meus eleitores. Nós estamos em 15 vereadores aqui. Se nós fizermos uma soma rápida, nivelando aí, dá mais de 100 mil pessoas que votaram e que são nossos eleitores, que estão, às vezes, procurando conversar com o seu parlamentar, tentando conversar, e nós estamos no centro da cidade de Blumenau. Não adianta nós sentarmos aqui agora, querer jogar responsabilidade em FAEMA, querer jogar responsabilidade em determinada secretaria ou em determinada empresa. Nós temos que sair daqui, como o vereador César assim falou, com uma decisão tomada e com uma situação resolvida. Nós não podemos viver numa cidade que hoje é considerada uma metrópole e no centro dela nós não temos sinal de telefone. Não é o aparelho, porque o aparelho é um dos melhores que a gente tem. Então eu peço que a gente saia realmente daqui com uma decisão tomada. Eu quero parabenizar novamente o vereador Adriano, o vereador Caminha, por essa decisão. E dizer também que Blumenau, nos seus cantos da cidade, a coisa que é mais básica hoje não tem. Não é só na Velha, na Fortaleza, Fortaleza Alta, também não tem. Não se consegue falar. No momento hoje que a internet está a 1000 por hora, não conseguimos nem ter uma internet no telefone, no canto da Fortaleza, que é aqui, a 10 minutos do centro. Então eu peço que realmente essa audiência pública ela tenha um efeito, surte um efeito, e vamos cobrar. Vamos cobrar efetivamente do governo. Quero fazer parte dessa cobrança junto com você, vereador Caminha, junto com os demais parlamentares, com você, vereador Adriano, que o Executivo, de fato, vereador Sazassim, faça isso que o senhor acabou de mencionar e que as empresas se coloquem à disposição para que a gente consiga resolver. Vamos parar de inventar a legislação e vamos seguir o que a normativa determina. Se tem uma normativa federal, para que inventar coisa aqui? Vamos seguir. Nós temos que dar o mínimo de conforto para a nossa sociedade, que é poder se comunicar num desespero, numa hora que mais necessita e às vezes não consegue. E para mim seria isso. Eu quero então agora passar a palavra para a comunidade. Também tem aqui as empresas que vão se pronunciar, o seu Kleber Rodrigo Afrânio da TIM e o senhor Jaime Borim da Oi, né, são os representantes, mas antes deles eu quero chamar o pessoal da comunidade para que façam uso da palavra. Depois também vou dar um tempo para os nossos vereadores fazerem as suas palavras, considerações finais, e se algum deles, dos representantes que estão aqui, receber alguma pergunta, também terão um tempo para poder responder. Chamo à frente, então, o senhor Ronaldo Ferreira, representante da comunidade. Pelo tempo de até 3 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, Marcos da Rosa, vereador Almir, vereador Adriano, vereador Caminha, vereador Ito, vereador Iens, membros da comunidade e nossos secretários da FAEMA, do planejamento, e também os colegas vereadores que vieram de outras cidades, Indaial, Gaspar, Brusque, temos aqui até o presidente da Câmara aqui presente, colegas que também lutam pela defesa do consumidor. E é uma defesa que nunca para, não importa que esteja no PROCON ou estejam na Câmara, a nossa defesa do consumidor ela é permanente. Eu queria também dizer o seguinte, que como cidadão, como advogado, como hoje membro do PROCON Blumenau, enfim, tive a oportunidade de trabalhar junto com Alexandre Caminha no PROCON. Foi para mim um dos momentos mais importantes de aprendizado. E dizer, vereador Caminha, que é tão importante essa sua promessa cumprida de continuar lutando pelos direitos do consumidor, que a comunidade que nos assiste agora pela TVL ao vivo está com certeza não aqui presente na plateia, mas está na sua casa. E essa mensagem vai replicar pela internet, pelo YouTube, ela vai replicando e as pessoas vão poder assistir no momento que quiserem. Eu quero dizer uma coisa muito importante, que as empresas estão aqui, ótimo, eu queria, inclusive, parabenizar, porque, infelizmente, em alguns momentos, que na nossa atuação em defesa do consumidor tivemos, quer seja no PROCON, ou quer seja de maneira na OAB, em outros locais, que nós defendemos os direitos do consumidor, infelizmente, as empresas têm falhado muito
em sua presença. Mas hoje, entenderam o que é importante, vieram aqui, preparadas para ouvir, e também tem coisas a falar. Eu acredito o seguinte, que uma pergunta tem que ficar para vocês, da Oi, da TIM, da Claro, da Vivo. O que é que efetivamente vocês têm para nos oferecer? Eu acho que é isso que vocês vão falar daqui a pouco, porque o tempo vai ser curto, não vai ser muito longo. Mas, objetivamente, o que é que vocês, como operadores de telefonia, têm para oferecer para a cidade de Blumenau? É isso que tem que ficar claro. Porque se vocês usarem termos técnicos, falarem coisas aqui, o tempo urge, passa muito rápido. E a fala de vocês vai ficar prejudicada. E eu tenho certeza que se vocês forem objetivos e falarem aqui o que é que vocês têm para oferecer para a cidade de Blumenau, vai ser importante. Porque hoje ainda saiu uma pesquisa da Anatel, vocês sabem, é claro, falando da satisfação com relação às empresas de telefonia. É claro que tem empresas que têm muito mais clientes, como a Oi, mais de 60 milhões de clientes, obviamente vai ter mais reclamações, isso é natural. Mas, infelizmente, as empresas têm falhado. Falhado lá no primeiro atendimento do call center. Um verdadeiro inferno para o consumidor. Então, vocês vão ter a oportunidade de conquistar as antenas. Vai ter mais antenas, nós estamos vendo que vai sim, vocês vão ter mais consumidores, mas a pergunta é, vocês estão preparados para atender mais consumidores? Se mesmo os que existem hoje já estão bastante insatisfeitos, vocês estão se preparando para atender essa nova demanda que vai surgir? Isso é importante. E eu queria deixar essa pergunta para vocês e que vocês respondessem aqui para a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Obrigado, senhor Ronaldo. Antes da outra fala da comunidade, eu gostaria de ceder o tempo para o vereador Yates Mantel, até porque ele tem mais uma agenda. Então, vereador, seu tempo de tribuna, 3 minutos também. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, que conduz aqui os trabalhos também. Quero cumprimentar o vereador Marcos da Rosa, o vereador Ito, o vereador Caminha, o vereador Almir, o vereador Adriano Pereira. Mas eu quero aqui cumprimentar o executivo que está aqui, fazendo o seu comprometimento, demais vereadores de outras cidades, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando. Nós temos que continuar fazendo essa relação. Nós não podemos mais falarmos apenas em Blumenau, e sim a todo o Vale Itajaí, Caminha. E eu tenho certeza que o testemunho vivo aqui, já dito pelo vereador, eu sempre digo sempre vereador, sempre deputado, etc. assim, e também, da mesma forma, o FAEMA se faz presente, o planejamento se faz presente com a sua equipe, o Ivo e o Alexandre. Mas eu quero dizer aqui da minha preocupação. Eu venho aqui das pessoas mais distantes do centro da cidade. Lá onde mora, é pertinho de Massaranduba, perto de Jaraguá do Sul, perto de Pomerode. Ali as pessoas não sabem o que é uma telefonia. Eles gostariam, porque os filhos precisam, e eles precisam se deslocar até a Vila Itopava, quando eles podem fazer os seus trabalhos. Eu venho aqui na voz daquela mãe que gostaria de ter aí alguma forma de se transmitir com alguém, mas não pode. E aqui nesta casa, presidente, graças ao atual prefeito Napoleão Bernardes, nós fizemos um projeto de lei onde autoriza agora as empresas. E aqui foi muito sábio o que me antecedeu. Nós não queremos mais que as empresas venham aqui que dizer e dar justificativa à comunidade. Nós estamos abrindo espaço aqui para clientes de vocês. E vocês não querem os nossos clientes de Blumenau? Então nós estamos aqui muito, mas nós gostaríamos que não fosse apenas aqui, nesta noite, só porque a legislação não pode, ou aquilo não pode ser. Existe dinheiro no governo federal, e assim foi a última vez, vereador Marcos da Rosa, que nós tivemos este testemunho das empresas que estiveram aqui, representados, dizendo que gostariam de fazer investimento, mas para isso nós tínhamos que fazer nosso papel, vereador Adriano, e fizemos. O projeto de lei está aqui nesta casa, inclusive pelo vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, também aperfeiçoado. Então, o Blumenau fez a sua parte. Agora, queremos a parte de vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Yates Mantel.
Quero avisar os senhores e senhoras que foi encerradas as inscrições e ainda com o tempo vou liberar o senhor Roberto Procópio, vereador de Gaspar, que também quer fazer uso da palavra, por até 3 minutos. Senhor presidente interino da Câmara e o presidente da Câmara também, Marcos da Rosa, e o vereador Almir Vieira, o vereador Adriano Pereira, Alexandre Caminha e Ito, vereadores dessa casa, meu boa noite. Boa noite especial ao meu amigo e companheiro já de muitas lutas, né, César Sim. Grande prazer estar aqui participando desta audiência pública na sua presença. E a todos aqueles que estão aqui, o vereador Jean Pirola, da cidade de Brusque, também grande defensor do consumidor, o Erled, o Aétios, os representantes das empresas de telefonia e também os representantes também do Executivo Municipal de Blumenau. Eu, alguns dias atrás, estive aqui representando a minha cidade numa audiência pública sobre segurança pública, né, promovida pela Câmara aqui, através de um requerimento do vereador Ito. Aquilo que eu disse naqueles dias atrás, eu volto aqui a repetir. Os problemas de segurança pública em Blumenau são os mesmos de Gaspar. E os problemas da defesa do consumidor, dos direitos dos consumidores, são os mesmos. Em Blumenau, em Gaspar, em Brusque, porque há um grande descaso das empresas de telefonia. Eu, nos 4 anos que eu estive à frente do PROCON de Gaspar, e o vereador Caminha foi testemunha disso, as empresas de telefonia, elas entopem os nossos atendimentos. E quem conhece um pouquinho a defesa do consumidor, e não precisa ir muito além, é só ser consumidor para saber o que é o descaso. Começa no saque da empresa de telefonia, que você não consegue resolver. O PROCON acaba virando saque, né? E não é esse o nosso papel. Mas o que aqui nós temos que pensar e buscar, né? E parabéns à Câmara de Blumenau por essa iniciativa, de buscar o melhor para o nosso consumidor. As empresas de telefonia têm que parar de só pensar em lucrar em cima dos consumidores e sim atendê-los com dignidade. Nós temos lugares aqui, como aqui em Blumenau e em Gaspar, que não se tem nem sinal de telefonia móvel, muito menos de telefonia fixa. E aí não precisa ter antena, é só puxar um fio. Então é fácil vocês fazerem, vocês podem atender os consumidores. Vocês não fazem porque não querem, só querem lucrar. Campeões de cobrança indevida. E eu não estou mentindo, porque é só puxar os números do PROCON lá de Gaspar, não precisa nem vir aqui no PROCON de Blumenau. Agradeço a concessão da palavra, senhor presidente. São essas as minhas considerações. Um grande abraço. Obrigado, vereador. Chamo agora, falando pela comunidade, o senhor Luiz Juvenal Leite, da ONG Nova Rússia Preservada. Carinhosamente chamado de Lula, com o tempo de até 3 minutos. Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos. Eu vou ser bem breve. Da última vez que eu estive aqui, a única vez que eu utilizei uma tribuna, eu critiquei as operadoras. E todos que estavam aqui, representando as suas comunidades, criticaram. Hoje eu vou cobrar dos nossos vereadores. 2011 aconteceu isso. Nós estamos em 2017. Qual foi a pressão que os nossos representantes fizeram em cima dessas operadoras? Eu fiz em cima do PROCON. Né? Eu tenho o telefone de várias pessoas aqui. Por exemplo, do Caminha, o César Sim, do que quem sucedeu o Caminha, por exemplo. E não passa 2 vezes a minha esposa assim, meu, tu tem paciência ainda para ligar lá para o PROCON e cobrar? A responsabilidade é do PROCON, não é das operadoras, e é dos nossos vereadores. Eu penso assim, essa é a minha opinião. Os nossos vereadores não podem deixar passar daqui 2 meses para tocar no assunto de novo. Semana que vem tem que estar cobrando dessas operadoras.
Então, nós não podemos levar 6 anos para fazer um comentário, fazer uma nova audiência pública. Quando é que nós vamos fazer outra? Daqui 3 meses? Daqui 6 meses? O PROCON tem que cobrar da FAEMA. Tem que penalizar eles. Tem que pressionar eles. Né? E tem que penalizar como as operadoras. Nós multamos elas. Para onde vai esse dinheiro? O que nos interessa, nós consumidores, que eles sejam multados? Nós queremos é sinal. Nós queremos poder utilizar, lá na Nova Rússia, nós queremos poder dar uma vida igual à de vocês aqui no centro da cidade. Tá? Se alguém parcela uma área de terra lá e vende, é porque às vezes ele não tem essas condições e ele é obrigado a dar uma faculdade para o filho. Então tem que oferecer isso para os nossos filhos lá e para todas as comunidades, como no Jordão, por exemplo. No Jordão não funciona. No Jordão não funciona porque eu tenho contato, eu tenho comércio, tenho contato com o Portal do Sol, que é meu amigo. Então eu acho que tem que partir dos nossos representantes, a pressão, cobrar toda semana, todo dia. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Obrigado, senhor Lula. Quero chamar então agora o senhor Kleber Rodrigo Afrânio, representando a TIM, pelo tempo de até 3 minutos. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar nessa casa, para a gente poder debater esse assunto tão importante, até porque, como a comunidade de Nova Rússia colocou, os vereadores são realmente muito cobrados por esse tema. E então é uma oportunidade de a gente poder conversar. Quero parabenizar aí o vereador Caminha, o vereador Adriano pela iniciativa, os presidentes Marcos e Almir, que está presidindo pela acolhida nessa casa. Vou ser bem breve. Primeiramente, eu queria só prestar conta, como foi me pedido, sobre o que a gente vai fazer. A TIM, ano passado, colocou 6 torres novas em Blumenau. Tem os bairros aqui, são 6 torres 3G. Tá, em Salto Norte, me perdoem se eu errar a pronúncia, tá? Badenfurt, Fortaleza Alta, Vila Nova, Salto Weisbach, é isso? Weisbach e Fortaleza. Foram as 6 torres 3G que a gente colocou no passado, além de ativar a rede 4G na cidade, que não tinha. Para esse ano, pegando um gancho no que o vereador Caminha falou, que a necessidade de tráfego de dados é muito alta, está corretíssimo. Se pegar... A nossa realidade é de um tráfego de voz caindo, estável e caindo levemente, e um tráfego de dados crescendo de maneira exponencial, explodindo. Então, aqui a gente tem 46 torres 3G e 36 4G. Nossa ideia é colocar mais 39 equipamentos 4G esse ano em Blumenau. E quando eu falo 39 equipamentos, são em torres já existentes, que já tem 4G, a gente vai reforçar o 4G, ou colocar em torre que não tem o 4G ainda. Ou seja, teremos uma rede 4G de dados em Blumenau muito reforçada, a gente vai dobrar essa rede esse ano em 2017. Então, esse é um plano que está na mão da engenharia para executar para esse ano. Esses foram os investimentos. Então, falei um pouco dos investimentos que foi me cobrado, né, do que a gente fez recentemente, porque foi agora, e mais o que a gente fará esse ano. Quero dizer que foi muito bem colocado pelo vereador, a lei de 2013, que foi a nova, né, a lei 907, foi um avanço, sim, em relação à lei anterior, até porque, se não fosse esse avanço, eu não teria feito os 6 sites que a gente fez ano passado. Porém, como a prefeitura colocou muito bem, há pontos a serem melhorados. Porque a lei melhorou em relação a que existia, mas o fato de ela ter esses impeditivos, às vezes faz você procurar um ponto que não é o ponto ideal. E às vezes você faz um investimento que não vai atender a quantidade de população que poderia se fosse num ponto mais adequado. Então, quero parabenizar a prefeitura. Olha, eu estou há 18 anos na TIM. Eu entrei lá em 99, sou engenheiro, então fiquei grande parte da minha carreira na engenharia, né, na área de implantação, de operação, e há 4 anos assumi o institucional. Foi a primeira audiência pública que eu vou, desse tempo todo, 18 anos, que eu vou e tem uma proposta da prefeitura já. Então, assim, impressionante, parabéns. A proposta faz muito sentido.
essa questão de você não se preocupar com a radiação eletromagnética está perfeito, a Anatel compete essa medição, até porque seria uma atribuição muito complicada para o município assumir. Com relação, a única observação que a gente faz, a gente pode conversar posteriormente, não quero me alongar, com relação àquela restrição dos 15 metros, principalmente por causa da área rural, tá? Porque na área é bem diferente. Na área urbana, eu posso colocar uma torre de 15 metros, uma torre de 10 metros, mas na área rural é onde justamente eu preciso colocar uma torre de 60, de 50, porque lá eu quero alcançar a maior quantidade possível de habitantes. Então, você levar essa restrição para a área rural, não é bacana. Então, é só um pequeno ponto, mas o trabalho está excelente. Eu acho que esse ponto a gente podia fazer um ajuste, tá? Com relação aos espaçamentos para as críticas, aquilo ali é só uma recomendação da Anatel, porque ela permite que se coloque. Eu quero pegar alguns exemplos. Por exemplo, Curitiba eliminou, não há mais nenhuma restrição para hospital, clínica, esse tipo de coisa. E a tendência das leis é seguir, não ter mais esse espaçamento. E, basicamente, era isso. Só quero parabenizar. Realmente foi uma audiência muito produtiva. Acho que a gente tem muito para ganhar. E dizer, dentro desse conceito de investimento, que a gente está investindo no estado. A TIM hoje, eu peguei esse dado agora, a gente tem 119 cidades com 4G no estado. Isso só quero dar um exemplo de como a gente, não é uma questão de falta de investimento. Investimento a gente tem, mas quando o ambiente é mais propício, como o vereador bem colocou, a gente consegue chegar a maior número da população. Obrigado. Tá? Obrigado, senhor Kleber. Eu até deixei o senhor ultrapassar o tempo, porque é de extrema importância o que vossa senhoria falou aqui para nós. Gostaria de chamar o senhor Jaime Borim, da Oi, também pelo tempo de até 3 minutos, podendo exceder um pouco, já que vem de encontro ao interesse nosso aqui hoje. Boa noite, cumprimentando o presidente, vereador Marcos Rosa, já se ausentou, o presidente, presidente que está neste momento na casa, o vereador Almir Vieira, os vereadores proponentes Caminha e Adriano. Quero cumprimentar a todos e a todas presentes e que nos estão assistindo. A Oi está no Brasil como concessão de telefonia fixa comutada, com exceção de São Paulo, e trabalha a maior convergência de produtos de telecomunicações. Se nós pegarmos as obrigações estabelecidas pela agência reguladora, Anatel, nós vamos observar que todas as operadoras atendem aquelas obrigações. A exemplo de Blumenau, 80% da área urbana do distrito sede do município. Se nós verificarmos, aqui nós, Oi, temos 46 antenas de 2G, 35 antenas 3G e 34 antenas 4G. Em todas as tecnologias atendemos muito acima. O 2G atende 100% da área urbana, 3G atende mais de 90%, 4G, que é compartilhado, atende próximo dos 90% da área urbana do distrito sede do município. Obviamente que as operadoras elas não se atêm a atender somente à regulamentação, porque precisa avançar, é uma necessidade, houve uma explosão muito grande de uso, seja de consumidores dentro da própria residência, onde o pai, a mãe, o filho e todos têm diversos equipamentos e todos eles interligados na rede de comunicação. Mas se nós observarmos, se fizéssemos um posicionamento do mapa do Brasil e verificarmos onde tem maior intensidade de atendimento e menor intensidade, ela tem uma relação direta com a facilidade que se tem de instalar torres, por não ter restrições, ou de não instalar torres. Ela é uma relação direta. Eu quero parabenizar também a Câmara de Vereadores, aos proponentes, a Prefeitura pela atitude proativa de aqui modificar a legislação, porque é isso que permitirá que Blumenau cresça.
na questão de comunicação e, junto com a comunicação, cresça economicamente mais do que já cresce. Porque são questões que não são ligadas uma à outra. A telecomunicação hoje é uma necessidade para o próprio desenvolvimento. Essa era a minha contribuição que eu queria dar e estamos à disposição de todos, a Câmara de Vereadores e das comunidades para qualquer questionamento. Obrigado. Obrigado, senhor Jaime Borim. Não havendo mais inscrito, eu passo agora a palavra aos proponentes. Vereador Adriano Pereira, que terá o tempo para fazer suas ponderações finais de até 2 minutos. Agora era bom a tolerância do presidente Marcos da Roça. Então, legislações defasadas, não adequadas à federal, lei municipal mais restrita que a federal, obviamente, ou seja, a legislação municipal é jurássica, ultrapassada. E se a prefeitura sabe disso, então vai precisar mudar. Poder público. Temos 2 legislações sobre licenças para instalação de antenas, lei federal, uma de 2015, uma de 2016. E para não ser, como falei, mais uma audiência e fazer jus aqui ao que o coordenador do PROCON, César Sim, falou, e ter valido a pena, ter sido objetivo, vamos exigir prazo para que a Prefeitura possa encerrar os seus estudos para a elaboração das adequações, dos projetos, e aqui nesta casa também agilizarmos, vereadores, a tramitação, como fazem com os outros projetos de lei de urgência, urgentíssima, às vezes aumentando taxas, por exemplo, criando novas estruturas administrativas. Estou dando exemplo, né, que chegam do Executivo para serem votados a toque de caixa, chegam às 14 horas e às 15 horas já estão sendo votados aqui. Quem sabe possamos também dar esse tratamento emergencial para um projeto deste tão grande relevância, que façam o mesmo com esse mesmo assunto. Quero parabenizar o secretário Ivo e toda a sua equipe da CEPLAN pelas propostas trazidas, né, toda a sua equipe. A audiência sem proposta de fato é nula, sem encaminhamento é nula. Parabéns às pessoas da comunidade aqui presentes, às empresas, a Oi, a Vivo, a Claro, a TIM, que se fizeram presentes, e das quais esperamos respostas para o dia de amanhã. E lembrando aqui, eu, vereador Adriano Pereira, fiquei, sim, aqui 4 anos de forma ininterrupta e permanente, cobrando das operadoras do Poder Público, do PROCON, do Ministério Público, que não está presente, infelizmente, e mesmo não sendo vereador, que instala antenas de celular, que resolve problema de sinal, de telefonia, é sim nosso dever de cobrar. E este vereador vai continuar cobrando de forma firme e estará aqui sempre na luta por essa bandeira, que sempre foi desde a legislatura passada, para que a Vivo não seja morto, para que a Claro não seja escuro, para que a Oi não seja tchau, e que a TIM possa ter aquele barulhinho de brinde, né? Parabéns a todos nós que nos fizemos presentes, fazendo aqui nossa parte, enquanto muitos estão de braços cruzados, mas estão esperando que nós resolvamos os problemas. E, às vezes, ainda muitos apenas lá fora nos criticando. Mas parabéns a nós que estamos aqui. Poder Público, vereadores, operadoras, convidados, pessoas da comunidade, enfim, nós estamos fazendo a nossa parte. Estou contente, ao final dessa audiência, desculpa, vereador Almir, já vou encerrar, ele toca a sineta mesmo, não tem choro, com as propostas, com a forma que a gente conseguiu fazer essa audiência. Confesso que, antes de iniciar a audiência, estava um pouco triste pela pouca participação. A comunidade quer desenvolvimento, mas não quer envolvimento. Hoje é assim. Todo mundo quer que as coisas aconteçam, mas muitos, na hora de ajudar, de colaborar, de participar, vamos ficar em casa assistindo a novela, né? Vamos ficar em casa assistindo, né? Infelizmente, a população tem que participar mais. Desculpa o puxão de orelha, mas você que nos acompanha, você não basta apenas ficar criticando. A classe política é bastante criticada. E aí vai os bons, vai os ruins, enfim, tudo na mesma panela, parece. E os bons que estão buscando fazendo a sua parte não são reconhecidos. Vamos fazer a nossa parte também, como cidadãos blumenauenses. Não basta só votar, tem que cobrar, tem que acompanhar e tem que participar. Obrigado.
Obrigado, vereador Adriano. O nosso próximo proponente, o vereador Alexandre Caminha, com o tempo de até 2 minutos. Podendo estender um pouco também, se tiver o tintim aí, conforme o vereador Adriano fez. Senhor presidente, vereador Adriano, presidente da Casa, Marcos da Rosa, vereador Ito, o vereador Yannis Mantel, que esteve aqui presente, e todos os que aqui estão no dia de hoje, eu saio daqui bastante satisfeito. Posso dizer que até emocionado, porque eu realmente eu já participei de várias audiências públicas, inclusive da audiência pública lá da Alesc, e nunca saímos com um encaminhamento como o de hoje. Eu acho que isso é fruto de muita conversa, isso é fruto de muito trabalho, isso é fruto de dedicação e vontade do Executivo de fazer a coisa acontecer. E aí vai meus parabéns. Eu queria dizer ao Alexandre Balgartes, na sua fala da FAEMA, que na Assembleia Legislativa, lá em... Deixa eu só achar aqui. Em 2013, né, quando tivemos a audiência pública da Alesc, foi firmado um TAC que dava até essa autonomia para o município. O que talvez precise é ter esse encaminhamento, né? Isso, exatamente. Então, de um modo geral, acredito que aqui a gente acaba ceifando todos os grandes problemas da qualidade de sinal na cidade de Blumenau. De novo, parabenizar o Ivo Bachmann, parabenizar o engenheiro Roger, que foi muito prático na sua... Arquiteto, não, tá doido, tá bom, desculpa. Arquiteto Roger, desculpa, perdão. Que foi muito prático, né, no que diz respeito às diferenças das legislações. Isso é algo que nós, lá no passado, já havíamos conversado com o então diretor Ivo Bachmann, e que eu, desde o começo da minha fala, falei que estava muito feliz em tê-lo hoje como secretário, não desmerecendo o secretário da pasta da época, mas porque desde aquela época nós já vínhamos conversando sobre essas necessidades. E ter este encaminhamento de vocês com o esmero que teve de comparar as legislações e verificar de que realmente existem pontos a serem melhorados, eu acredito que não precisaria fazer mais absolutamente nada. É só fazer com que a legislação seja devidamente encaminhada, e isso aqui nós faremos. Seu Lula, nosso amigo, lá daquele tão sofrido, né, tão sofrida região, onde nós estivemos tentando, com a própria Oi, através de técnicos, levar a telefonia fixa, e nem isso nós conseguimos, o senhor pode ter certeza que nós vamos cobrar sim, vamos continuar cobrando, desde quando o PROCON, desde quando hoje legislador, vamos cobrar, e por isso foi criada a comissão permanente que o vereador Adriano protocolou no dia de hoje, para que a gente possa cobrar sim o regime de urgência urgentíssima, para fazer com que isso tenha dado esse devido encaminhamento. Depois do olhar do presidente, eu só vou rapidamente dizer, TIM e Oi, que aqui se representaram, e as demais operadoras, a gente espera melhoria significativa para a cidade de Blumenau. Falar que nós temos atendimento de 80%, 90%, 100% da área urbana, o senhor me desculpe, senhor Jaime, talvez isso esteja lá no seu computador. Não é, talvez, a realidade do município. Mas, com todo respeito, eu entendo esses encaminhamentos de vocês, porque já estive do lado do PROCON vendo as suas dificuldades. Mas, no dia de hoje, foi provado que, com estudo, com conversa, nós vamos chegar longe. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Caminha. Eu quero, novamente, em nome da Câmara Municipal, da pessoa do senhor presidente Marcos da Rosa, em meu nome também, vice-presidente Almir, agradecer a presença de todas as autoridades aqui, do Executivo, bem como das empresas que estão aqui, dos nossos irmãos de Câmara, né, de Brusque e Gaspar, agradecer as pessoas que estão nos assistindo aqui em casa e pela internet, e quero encerrar essa audiência, mas antes de encerrar, eu vou passar a palavra novamente para o vereador Adriano. Presidente, só se me permite, só queria realmente um empenho, e aí é de todos, com relação àqueles dois, vocês chamam sites, né? Mas 2 antenas que estão travadas aí junto ao poder público e que depende de algumas coisas, talvez, da parte da empresa, mas também de muitas coisas por parte do poder público, que é da Itopavazinho e da Velha Grande. Estão aí prontas para ser instaladas, está lá pronta, as antenas estão compradas, os equipamentos, os 2 equipamentos, as 2 antenas à disposição de Blumenau. Vocês querem ou não querem? Então precisamos destravar. Na Velha Grande e na Itopavazinha. Temos os outros bairros para lutar a partir de hoje.
e para resolver, e vamos fazer isso. Mas essas duas não podemos perder. Essas já estão lá no depósito das empresas esperando. Obrigado. Quero lembrar também que essa audiência pública está sendo exibida ao vivo, tá? E será reprisada no próximo sábado, dia 8, às 21 horas, pelos canais 14 da NET e 19 da BTB. Também ficará disponível no site da Câmara. Novamente, quero agradecer a todos, muito obrigado, e a Câmara de Vereadores de Blumenau está à disposição. Boa noite.